Fala família, tudo na paz, tudo na bênção. Eu estava aqui fazendo meu trabalho, aqui em nosso estúdio, aqui neste espaço onde também a gente faz a live todos os dias, não é? E eu recebi um vídeo e algumas pessoas comentando, falando, compartilhando dúvidas a respeito de uma revelação, de uma visão que está sendo muito compartilhada aí nas redes sociais. Nesta revelação, nesta visão, a pessoa fala que os demônios falam o seguinte: olha, devemos atacar, devemos incomodar, não é? Aqueles que ainda oram de joelhos, porque os que não oram de joelhos já foram derrotados, já estão conquistados, porque eles podem até orar, só não podem ficar de joelhos. Dando a entender que quem não ora de joelhos, ou quem não ora só de joelhos, já está derrotado, né? Já foi vencido. Que o verdadeiro cristão, aquele que de fato ainda não foi conquistado pelo diabo, não foi derrotado pelo diabo, é aquele que ora de joelhos. E aí gera dúvida, né, no coração de muitas pessoas. E agora, eu só posso orar de joelhos? Eu que não posso ficar de joelhos porque tenho problema de saúde, tenho problema no joelho, como eu faço? E agora, o que será de mim, não é? Antes da gente comentar, antes da gente estudar um pouco aqui junto, né, a respeito disso, dê seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, isso nos ajuda demais, tá certo? Antes de eu já fazer a leitura aqui do primeiro versículo, depois deste vídeo, eu vou deixar aí no final, né, do vídeo o card para você assistir a live onde eu trago mais de 1h e 40 minutos, um estudo falando sobre revestivos de toda a armadura de Deus. Neste estudo eu falo que o diabo ele tem poder sim, ele tem uma certa autoridade e ele opera no coração daqueles que vivem na desobediência, como diz em Efésios capítulo 2. É importante você assistir este vídeo porque trata-se de batalha espiritual e muitos não entendem a respeito deste assunto e aí acabam ficando com dúvidas quando escutam pessoas compartilhando visões, revelações, profecias, afirmando algo como foi afirmado nessa revelação, nesta visão em questão que nós vamos comentar. Podem até orar, só não podem orar de joelhos. Né? Podem até orar, só não podem ficar de joelhos. Fica bem enfatizado na fala da pessoa quando ela compartilha a visão. Quero ler com você aqui o primeiro versículo deste vídeo. Pegue a sua Bíblia e vamos comentar. Inclusive eu tenho aqui em minhas mãos esta Bíblia, a Bíblia do culto, letra extra gigante, nessa capa. Você pode adquirir acessando o link que está aí na descrição do vídeo, tá certo? Adquira lá. O link da loja está aí na descrição do vídeo. Então pegue a sua Bíblia, a gente vai ler aqui muitos versículos. Eu separei aqui mais de 3 páginas no Word de versículos. Eu quero que você acompanhe comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios 14, 29. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Na Almeida Revista e Corrigida, que é a versão dessa Bíblia aqui, que eu te mostrei para você adquirir com o link aí na descrição do vídeo, vai falar
que os outros julguem. Essa versão que eu li aqui agora é a Bíblia NVT. Nós vamos usá-la ao longo de todo este vídeo. Então, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos avaliar o que foi dito por esta pessoa. Vamos avaliar principalmente esta frase em questão. Podem até orar, só não podem ficar de joelhos. Vamos avaliar isso. Biblicamente, o que a Bíblia nos diz a respeito da oração? Como orar? A posição de orar. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Os primeiros versículos que eu quero compartilhar com você, após este de 1 Coríntios 14, 29, é o Salmo 66, do 17 ao 20. Salmo 66, do 17 ao 20. Diz o seguinte: pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Veja que aqui não está dizendo que o salmista clamou a Deus de joelhos. Aqui não está escrito, pois a ele clamei de joelhos. Não, aqui está escrito, pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Olha só que interessante. O 18. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Que interessante isso daqui, não é? Veja que ele não falou, se eu não tivesse confessado o pecado e não tivesse orado de joelhos. Não, aqui ele apenas diz, se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Então aqui já fica claro que a oração que o Senhor não escuta é a oração da pessoa que faz com pecado em coração e não confessa. Vamos ler até o 20. Mas Deus ouviu, ele atendeu a minha oração. 20. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então você vê que aqui a condição que ele coloca para que Deus ouvisse a sua oração era que ele deveria confessar o seu pecado. Ele não coloca aqui como condição para Deus ouvir a sua oração, ele orar de joelhos. Se eu não orar de joelhos, Deus não vai ouvir a minha oração. Não, ele diz aqui que se ele não tivesse confessado o seu pecado, Deus não teria ouvido, não teria escutado a oração dele. Então, aqui é o primeiro ponto, a primeira lição, a primeira coisa que a gente aprende é a oração que não é atendida é aquela feita por pessoa que não confessa os seus pecados. Mas vamos continuar, vamos passear pela Bíblia, vamos ver em diversos versículos sobre oração, porque lemos apenas alguns versículos até agora, né? Lemos aí o Salmo 66, do 17 ao 20 apenas. Vamos então para mais Bíblia. Efésios 6, 18. Orem no Espírito. Orem no Espírito. Não é orar de joelhos? Interessante, né? Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Interessante. Vamos, eu não falei, mas este vídeo não tem como objetivo te convencer a não orar de joelhos, tá certo? E nem tem como objetivo te convencer a orar, né, somente de joelhos. Então, preste atenção. Este vídeo
não tem como objetivo te convencer a não orar de joelhos. Como também, este vídeo não tem como objetivo te convencer a orar somente de joelhos. Eu quero que você entenda isso. Esqueci de citar isso no início do vídeo, não é? Mas o objetivo aqui é avaliar o que foi dito. Podem até orar, mas não podem ficar de joelhos. Então, o objetivo aqui não é determinar a posição do seu corpo quando você for orar. Até porque a gente vai ver, né, aqui na Bíblia, se realmente o Senhor determina isso. Se a gente deve orar de joelho, se a gente deve orar de pé, sentado, não. A gente vai ver isso aqui agora, a gente vai conferir, a gente já está conferindo isso. Então, fechando parênteses, lembrando que este vídeo não tem como objetivo ditar, né, a posição de seu corpo quando você for orar. Nós estamos avaliando o que foi dito, porque gerou muita dúvida, né? Muitas dúvidas nos corações das pessoas que assistiram este vídeo onde esta pessoa compartilha isso. Podem até orar, só não podem ficar de joelhos. Então vamos continuar. Deixa eu ler de novo, Efésios 6:18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Por todo o povo santo. Então, orem no Espírito em todos os momentos. Aqui ele não falou, orem de joelhos em todos os momentos. Ele falou, orem no Espírito em todos os momentos. E aqui ele fala para nós orarmos por todo o povo santo, né? Então você vê aqui que a orientação que ele dá é que estejamos em constante oração, em um contato constante com Deus. Devemos estar sempre falando com o Senhor. Muitas das vezes, nós estaremos em lugares em que a gente vai ver a necessidade de orar e a gente não vai poder abrir a boca, né, para falar alguma coisa, para expressar alguma coisa. A gente vai ter que orar em pensamento, no Espírito, né? Então, aqui ele não determina, olha, orem de joelhos em todos os momentos. Não, ele apenas está dizendo que devemos estar em constante oração e devemos interceder uns pelos outros. Vamos continuar. Mais um versículo. 1 Tessalonicenses 5:17. Nunca deixem de orar. Nunca deixem de orar. Vírgula, de joelhos. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Se você está acompanhando comigo, você consegue ver isso aí? Não. Ele diz, nunca deixem de orar, ponto. Ele não fala, nunca deixem de orar de joelhos, ou sentado, ou em pé. Ele não determina uma posição, ele apenas diz, orem sempre, orai sem cessar. Ele não determina a posição física, ele apenas diz, orai sem cessar. Vamos continuar. 1 Coríntios 14:15. Então, o que devo fazer? Olha só, orarei de joelhos. É o que está escrito aí? Orarei sentado. Orarei em pé. É o que está escrito aí na sua Bíblia? 1 Coríntios 14:15? Não, veja só. Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei sentado, de joelhos, em pé. Não, olha só, e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo.
Glória a Deus. Orarei no Espírito. Nós podemos depois fazer um vídeo aqui específico, né, sobre essa questão de orar no Espírito. O que significa orar no Espírito? Fica aí, né, mais um tema para um próximo vídeo. Vou deixar até anotado aqui para a gente gravar um próximo vídeo falando sobre isso. O que significa orar no Espírito? Depois vamos falar sobre isso. Então você vê, ele não fala de orar de joelhos ou sentado em pé aqui. Ele fala que vai orar no Espírito, vai louvar, né? Vai cantar no Espírito e também vai cantar em palavras que ele entende. Ele vai orar no Espírito e também vai orar em palavras que ele entende. Então, mais um versículo que não nos mostra a posição do corpo quando estivermos orando. Não determina, né, a posição física quando estivermos orando. Mais um versículo. Mais dois, na verdade, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 2. Vamos ver o que diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições de joelhos, ou sentado ou em pé. Não, ele não fala nada disso aqui. Você confere comigo aí na sua Bíblia. Orações, intercessões, sempre de joelho, sempre em pé, sempre sentado. Não diz isso. Nem aqui na minha Bíblia, como eu também sei que não diz isso aí na Bíblia, né, que você está lendo, acompanhando aqui o vídeo. Ações de graças em favor de todos, em favor dos reis, em favor de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Então, aqui ele fala que devemos orar por todos, pelos que exercem autoridade, mas não determina a posição do corpo quando estivermos intercedendo uns pelos outros. Vamos mais. Esse vídeo aqui é para compartilharmos a Bíblia. Não estou avaliando juntamente contigo o que foi dito com o que nós pensamos, ou o que nós achamos, ou o que nós aprendemos. É o que a Bíblia, o que nos ensinaram, né? Não, é o que a Bíblia nos ensina. Tiago 5:16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros de joelhos para serem curados. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não está escrito aqui, orem de joelhos uns pelos outros, ou sentado ou em pé. Vamos ler novamente. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. É isso que está escrito. Não está determinando a posição do corpo. Mais um versículo. Mas vamos lá. A gente vai ler o máximo de versículos possível para ver se a gente encontra em algum lugar da Bíblia falando que nós devemos orar de joelhos, sentado, em pé. Vamos mais. Romanos 8, do 26 ao 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Interessante, não é? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Interessante, aqui fica claro que, em primeiro lugar, não sabemos orar.
Se não sabemos orar, não adianta orar de joelhos, sentado, em pé. Porque se não é Deus em nossa vida para nos ajudar em tudo, nem a nossa oração seria atendida pelo Senhor. Olha isso aqui, isso é forte. Até para orar nós precisamos de ajuda. Até para orar precisamos de ajuda. Então, você orar de joelhos não lhe torna melhor do que aquele que ora sentado. Escreva isso aí. Você que ora de joelhos não lhe torna melhor, mais santo, mais forte do que aquele que ora sentado, porque nem orar, nós sabemos, até para orar precisamos de ajuda. Você não vence Satanás porque você ora de joelhos. Você vence o diabo porque você se submete à palavra. Veja só, Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Você não vence o diabo porque ora de joelhos. Você vence o diabo porque você se submete à palavra. Se submete ao Senhor. Obedece ao Senhor. É por isso que você vence. Não é porque você ora de joelhos. Não é porque você ora sentado. Não é porque você ora em pé. A posição do corpo enquanto você está orando não lhe torna mais espiritual. A posição do corpo enquanto você está orando não lhe torna mais espiritual. Mateus 6. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus falou aqui que esta oração deveria ser feita de joelhos, ou em pé, ou sentado? Não. Agora tem algo interessante aqui que todos nós esquecemos. Veja só o 14 de Mateus 6. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Isso nós esquecemos. Dispensa qualquer comentário estes dois versículos. Então vamos para os próximos. Tiago capítulo 5, do 13 ao 14. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore de joelhos, ou em pé ou sentado? Não. Ele apenas diz, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem de joelhos. Não. Orem sentado, não. Orem em pé, não. Está escrito isso aqui, não. Orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. É isso que está escrito. Aí o 15. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Aqui está escrito essa oração feita de joelhos, esta oração feita em pé, esta oração feita sentado. Não está escrito. Esta oração de fé curará o enfermo. Salmo 95 e o verso 2. Salmo 95, verso 2. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor. Vamos chegar diante dele de joelho, em pé ou sentado? Não está escrito isso.
Sabe por quê? O mais importante é você chegar diante de Deus com um coração cheio de gratidão. Não é porque você vai orar de joelhos que Deus vai te atender, vai te guardar, vai te proteger. Você pode até orar de joelhos, mas se o coração está cheio de ingratidão, Deus não vai te atender. Romanos 15, o versículo 30. Irmãos, peço-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus de joelhos, orando a Deus em pé, orando a Deus sentado em meu favor. É isso que está escrito? Não. Orando a Deus em meu favor. Paulo pede oração, mas não determina como esta oração deveria ser feita. Se deveria ser feita de pé, de joelhos ou sentado. Salmo 4, verso 3. Estejam certos disso, o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele de pé. Não está escrito aqui. Ele fala, quando eu clamar a Ele, ponto final. É clamar. Então, você já viu que a Bíblia não determina a posição de seu corpo quando você for orar. Provérbios 28, versículo 9. As orações de quem se recusa a orar de joelhos são detestáveis para Deus. É isso que está escrito? Ou então está escrito aí, ó, as orações de quem se recusa a orar de pé são detestáveis. As orações de quem se recusa a orar sentado. É isso que está escrito? Não. Vamos ler, ó, as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Então não é orar em pé, sentado ou de joelhos. Aí tem gente que fala, mas orar de joelhos significa reverência, significa temor. O que vai determinar se você tem temor, reverência a Deus, não é a posição do seu corpo, é o seu coração. São as intenções de seu coração. Você pode orar de pé, sentado, de joelhos, como você quiser, mas se o seu coração estiver cheio de pecado, se você for um desobediente, olha aí, as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Ele não fala aqui sobre a posição do corpo, ele fala sobre como você está diante de Deus, como você está diante do Senhor. Do que o seu coração está cheio? Se você é obediente ou se você vive na desobediência. Vamos ver as palavras de Jesus em João 14, 13. João 14, do 13 ao 15. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Ele não fala aqui, vocês podem pedir qualquer coisa de pé, de joelho, sentado. Não, em meu nome, e eu o farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Aí o 15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Deus não está preocupado com a posição de seu corpo. Deus quer que você esteja com o seu coração puro, que você se submeta à palavra, que você seja obediente à palavra. Deus não está preocupado com a posição de seu corpo, Ele quer que você esteja, debaixo da palavra, que a palavra seja o manual, o guia de sua vida, que a palavra, que você recorra à palavra para tudo em sua vida. Filipenses 4, 6.
Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus em pé. Não. Orem a Deus. Veja só. Pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, o importante aqui não é orar de pé, sentado ou de joelhos. O importante é você orar com fé e com o coração cheio de gratidão por tudo que Deus já fez por você. Porque você já viu, tem pessoa que até ora de joelhos, até ora sentada em pé, não importa. Mas a questão aqui é, porque foi dito, né? Podem até orar, mas se não podem, só não podem ficar de joelhos. Então vamos lá, tem pessoas que ora até de joelhos, mas são ingratas, são irreverentes, não temem ao Senhor, não são obedientes. O que adianta estar de joelhos? 1 Timóteo, capítulo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussões. O que adianta eu estar de joelhos se eu estou com o coração repleto de ira? Se eu só crio inimizade? Se eu não abençoo, quando ele fala aqui, né, com mãos levantadas, mãos santas, é abençoando, desejando o bem, abençoando o meu próximo. O que adianta eu estar de joelhos, orando de joelhos, se quando eu levanto as mãos, se quando eu abro a boca é para amaldiçoar? O que adianta? Mateus 5, do 44 ao 44 e 45. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Interessante, orar pelos meus inimigos, amar os meus inimigos, orar por quem me persegue. Só que tem gente de joelhos orando para que o Senhor pegue fulano lá na esquina. Mata ele, Senhor, mata ela, Senhor. Ai, vai se converter não, viu? 45. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Então, o segredo é amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não é amaldiçoar. Romanos 12, 14 e 15, ele fala, abençoem os que te abençoam e amaldiçoem os que te amaldiçoam. É isso? Não. É abençoe os que te amaldiçoam. Abençoe os que te amaldiçoam. Chora com os que choram. Se alegre com os que se alegram. O segredo é abençoar até mesmo aqueles que estão nos amaldiçoando. Mateus 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos podem vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Tem gente que gosta de orar de joelhos lá na igreja, lá no monte, para todo mundo ver. Olha aqui como eu coloco meu joelho né? Como eu estou de joelhos, com o rosto no pó. Vai lá para o monte, fica de joelho lá em cima das pedras. Vai lá para a igreja, fica de joelhos, orando em voz alta, para todo mundo ver que ele sabe orar, falar em línguas. Você vai receber só isso. Só isso. O quê? Os outros te ver. Só isso que você vai receber. Não vai receber nada de Deus. Você pode orar como você quiser, né? Sentado, em pé ou de joelhos. O importante é que você ore porque você ama a Deus, porque
que o seu coração está limpo de todo mal, de toda raiva, de todo ódio, de toda incredulidade. Veja o 6 aqui, ó. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, verá que você está de joelhos e os atenderá. É isso? Não. Ele apenas diz, então seu pai que observa em segredo os recompensará. Então aqui a gente vê que não adianta você querer mostrar para todo mundo que ora e que é um homem de oração, uma mulher de oração, que o seu joelho está até calejado, né? Você vive de joelhos, ó. Esse joelho aqui tem história. Não, meu amigo, não, minha amiga, não, meu irmão, não, minha irmã. Não é assim. Já ficou claro? Não é desta forma. Hebreus 4:16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemo-nos de Deus. Vamos abrir mão de toda incredulidade, de todo pecado. Vamos obedecer ao Senhor. Não fala da posição do corpo. Então, são estes versículos que eu gostaria de compartilhar com você, avaliando o que foi dito. Pode até orar, só não podem ficar de joelhos. A Bíblia determina a posição do corpo quando vamos orar? Não. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles estavam acorrentados, estavam machucados. Lá não fala que eles se colocaram, se puseram de joelhos e começaram a orar. E começaram a louvar. Não. Lá fica claro que eles abriram mão de toda reclamação que eles poderiam fazer. Eles poderiam dizer, mas Senhor, estávamos fazendo a tua obra, estávamos pregando o evangelho, estávamos fazendo a tua vontade e o Senhor permitiu que fôssemos presos, que fôssemos torturados, que nos humilhassem como nos humilharam. Nós estávamos aqui cumprindo com a tua vontade e o Senhor permitiu isso acontecer. O Senhor é injusto. Eles abriram mão de tudo isso que eles poderiam dizer. Na verdade, o que nos mostra é que eles tinham alegria no sofrimento por amor a Cristo. E quando eles oraram, eles louvavam, não com uma revolta. A oração não era de revolta, a oração não era para matar o carcereiro, a oração não era para matar, não é? Quem os prenderam. Não, a oração e o louvor que eles fizeram era tudo para a honra e glória do Senhor. Uma alma, uma família foi salva. Glória a Deus, aleluia. E lá eles não tinham condições de estarem de joelhos. Imagina, se pudesse, se a oração que fosse atendida fosse só aquela feita de joelhos. Eles estavam machucados, estavam acorrentados. Eles não tinham condições de estar de joelhos. Não tinham condições de estar de joelhos. Mas mesmo assim oraram e louvaram. Porque o que Deus olha são as nossas intenções, as nossas motivações. Deus conhece o que te motiva. Deus conhece o seu coração. Ah, pastor Henrique, mas lá em Efésios 3:14 diz que Paulo se ajoelha diante do Pai. Então a oração deve ser feita de joelho. Não, a Bíblia não... Paulo não está falando que todos devem se ajoelhar. Ele está dizendo que ele se ajoelha diante do Pai. Na NVT diz que ele cai de joelhos. Que ele cai de joelhos numa posição
Olha só, vamos ler aqui na Bíblia NVT, ó. Efésios 3, 14, né? Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Pensa, tenta refletir, tenta se aprofundar na reflexão sobre isso, indo além, né, dessa regra de orar de joelhos ou não. Aqui é algo mais profundo. Paulo está demonstrando que quando ele pensa em tudo que ele falou aqui, em tudo que ele compartilhou, a emoção dele é tão grande, ele é tomado por uma emoção, por um sentimento tão grande, que ele cai de joelhos diante de Deus. Que ele cai de joelhos diante do Pai. Só que tem um motivo, só que veja só. O versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. É um sentimento que toma o coração de Paulo. Só que a gente também tem que tomar cuidado com os sentimentos. Tem gente tem gente aí tão desesperada por causa de falta de dinheiro, por causa de falta da matéria, que cai de joelhos, tomada por um desespero. Não adianta você cair de joelhos falando que vai orar, tomado por este desespero, tomado por esta falta de fé, tomado pela incredulidade. O que adianta? Então, encerrando aqui, né, a nossa análise do que foi dito, você pode orar de pé, sentado, de joelhos. O que importa mesmo é que a sua alma, o que importa é que a sua alma esteja de joelhos, prostrada diante de Deus, que você seja obediente. A posição de seu corpo não vai determinar se você já foi vencido, derrotado pelo diabo ou não. O que determina se você será derrotado pelo diabo, né? O que vai determinar aí a sua derrota é a sua desobediência. É o seu coração cheio de sujeira, de maldade. Sujeitai-vos, pois, ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe. Dê um like neste vídeo, compartilhe. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Mostramos aqui que a Bíblia não determina a posição do corpo quando estivermos orando. Que o importante é estarmos, não é, com a vida em dia com Deus, vamos dizer assim. O importante é que nos sujeitemos à palavra, que obedecemos à palavra, que sirvamos ao Senhor, não é? Que busquemos a Deus, que estejamos em constante oração, que oremos sempre, seja de joelhos, de pé ou sentado, mas que sempre estejamos em oração com o coração limpo, puro. Não se preocupe. Não se preocupe. Ore. Obedeça ao Senhor. Sujeite-se à palavra de Deus. E o diabo vai fugir de você. Esteja em constante consagração, jejum, né? Estudando sempre a palavra do Senhor e o diabo fugirá de você. Deus te abençoe. Não esqueça de assistir o vídeo que eu te falei sobre revestivos de toda a armadura de Deus. Se você ficou até aqui, até o fim, eu agradeço de coração, dê seu like, se inscreva no canal e um grande abraço. Deus abençoe sua vida.